Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Liturgia referente ao dia 13 de novembro de 2022, domingo, 33ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e também a primeira semana do Saltério, como programado aqui no site novaalianca.com.br. Antífona da entrada desse dia 13 de novembro, domingo, 33ª semana do tempo comum. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos e vos trarei do vosso cativeiro, de onde estiveres. Jeremias 29, versículos 11 seguintes e o 14. Oração do dia, rezemos. Senhor nosso Deus, fazei que nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos do 19 ao 20a. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 98, versículos do 5º ao 9º, refrão, versículo 9. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Repitamos. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Repitamos. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Segunda leitura, leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, versículo 3º, capítulo 3º, melhor dizendo, versículos do 7º ao 12. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço dia e noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa.
muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com o texto de Lucas 21, versículo 28. Esse pequeno trecho para aclamar o Santo Evangelho. Depois dessa linda carta de São Paulo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Levantai a vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Levantai vossa cabeça e olhai. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado. Retificando. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Disse Jesus: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto e qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, ou ainda: o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão desse texto de Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 19. A primeira reflexão eu vou fazer, deixa eu ver aqui, do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vamos lá então, vejamos essa reflexão mais simples, depois teremos uma mais aprofundada de Antônio Carlos Santini. Lucas 21, vejamos aqui, deixa eu encontrar. Lucas 21. É isso mesmo, Lucas 21, versículo 5 ao 9.
5 ao 19. A grandiosidade do templo oferece segurança aos chefes religiosos que continuam identificados com as estruturas sociais, políticas e religiosas de Israel. Sem fornecer-lhes uma data, Jesus afirma que tudo será destruído. Falsos messias surgirão dizendo: sou eu. Jesus adverte contra eles: não sigam essa gente. Com a invasão e tomada de Jerusalém pelos romanos, no ano 70, muitos pensavam que tinha chegado o fim do mundo. Jesus esclarece que não será logo o fim. Será apenas o fim de uma fase da história, o tempo de Israel. A história do cristianismo, desde a sua origem, vem mostrando que cristãos e cristãs, por causa de Jesus, são levados a tribunais. Contam, porém, com a assistência divina. Eu darei a vocês palavras e sabedoria, as quais nenhum dos adversários conseguirá resistir ou rebater. Agora vamos à reflexão, liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Tudo será destruído. Lucas 21, versículos do 5 ao 19. Quem vai a Jerusalém hoje e visita o antigo templo de Salomão não vê mais do que ruínas. Após a violenta destruição do ano 70 d.C., quando as legiões de Tito incendiaram um magnífico edifício, restou apenas um muro onde os fiéis vão rezar e chorar. O muro das lamentações. No entanto, no tempo de Jesus, aquele templo com as belas pedras e as ofertas votivas, Lucas 21, versículo 5, impressionava por sua grandeza e beleza. Em palavras proféticas, Jesus observa: não ficará pedra sobre pedra. E não é só o templo. Não são apenas catedrais, tantas vezes restauradas ao longo dos séculos, ou vítimas de incêndios como Notre-Dame de Paris. Tudo desaparecerá. São inúteis os nossos esforços para vencer o tempo. Reformas, vitaminas, cirurgias plásticas, mesmo aqueles miraculados de Lourdes voltarão a morrer. Tudo passa, nada ficará. A grande lição deste evangelho aponta para o aspecto provisório deste mundo e para a necessidade de orientar nossa existência em direção àquilo que não passa. O mundo do espírito. Quando no versículo 19 Jesus nos fala sobre salvar a vida, ele não estava pensando naqueles ricaços que mandaram congelar seu corpo em nitrogênio líquido à espera da cura do câncer. Ele pensava no fim dos tempos e na sua segunda vinda, quando tudo que existe aos nossos olhos será transformado, quando céus e terra passarão, enquanto sua palavra eterna ainda irá perdurar. André Louth comenta, dizendo: o paradoxo da situação do cristão, aqui neste mundo efêmero e passageiro, onde tudo que está aos nossos olhos é visto através de um espelho, conforme 1 Coríntios 13, versículo 12, tudo aquilo que construímos aqui embaixo para Jesus e para o seu reino, para todos os nossos compromissos e atividades, que passam necessariamente através de signos ambíguos e provisórios neste mundo presente, tudo terá um fim. Mas existe uma coisa que permanecerá e irá sobreviver ao moinho do tempo: o amor com que nos dedicamos a construir o provisório. Sem o amor nada seria possível, nem os templos, as catedrais, nada. E todo esse mundo provisório será transformado em morada espiritual nos céus, graças ao amor que tiver habitado nele aqui embaixo. Para André Louth, o sinal daquilo que não passa é exatamente o sacramento da Eucaristia, o cúmulo do amor divino, quando nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo e recordamos sua promessa: não morrerá para sempre, eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. João 11, versículo 26, João
capítulo 6, versículo 40. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, trabalhai pelo alimento que permanece. João capítulo 6, versículo 27. Vamos agora ao santo do dia. É importante sabermos um pouco da vida daqueles que seguiram o exemplo de Jesus praticando o amor aqui na terra. Eu pesquisei no site da TV Século XXI, rs21.com.br. São Diogo é o santo do dia 13 de novembro, representado por um humilde ato de irmão leigo franciscano, sempre com batina de saco, cordão e chaves, para conceber as imagens de seus ofícios, porteiro e cozinheiro. Foi o mais puro seguidor de São Francisco de Assis, sempre humilde, sem hesitar em se privar de algo para dar aos pobres. Nasceu em São Nicolau do Porto, em Andaluzia, no ano de 1400, autodidata, viveu às margens do povoado natal como monge eremita, em penitência, solidão e oração. Alimentava-se da pequena horta local e as vestes eram panos que o povo dava em troca de artesanato. Era piedoso e bondoso e logo ficou conhecido por isso. Decidiu ingressar como noviço de irmão leigo, próximo a Córdoba, colocou-se sobre as regras dos franciscanos. Em 1441 foi enviado como missionário para as Ilhas Canárias. Trabalhou alegremente junto com a população, tanto que dentro de 5 anos subiu para o cargo de guardião superior a irmão leigo. Devido ao seu trabalho intenso de ajuda e oração com toda a população, teve de voltar à Espanha, pois era incômodo aos colonizadores. Voltou trabalhando com atividades humildes, como porteiro e cozinheiro, ainda exercendo suas funções. Em 1463 faleceu. Foi canonizado pelo Papa Sixto V em 1588. É um dos santos de maior devoção, também um dos mais conhecidos na Espanha e na América. São Diogo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem. Deus atende tudo, mas quando é para o nosso bem. E também Deus atende no tempo dele. Ele pode dar-nos 3 respostas: sim, não ou espere. E agora eu clamo Maranatá, ou Maranata, como dizem os evangélicos. Os católicos dizem Maranatá com a tônica na última sílaba, e os evangélicos Maranata com a tônica na penúltima sílaba. Não importa, somos todos cristãos e estamos clamando pela volta de Cristo Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final, terminará a história, esse espaço e tempo que temos aqui acabará. Um novo mundo surgirá. Novos céus, nova terra. E haverá o juízo final. O juízo final é para todos nós que estamos passando aqui, nesse tempo perecível. Nós temos que aderir ao projeto de Deus para termos a vida eterna com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Eu quero a vida eterna com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor Jesus, me dê a vida eterna e perdoe os meus pecados.